Hoje é dia de conversa por aqui e vamos falar sobre criação com apego. Muito se fala sobre o assunto e pouco se estuda. E aí me vem aquelas pessoas querendo compartilhar sua maternidade com aqueles vídeos terríveis, expondo a criança nas redes sociais, chamando aquilo de criação com apego. Já assusta logo todo mundo, já assusta quem pensava em saber mais sobre criação com apego, já assusta quem gostaria de ter filho um dia. Enfim, eu também nem abro esses vídeos, eu acho horrível. E eu resolvi trazer esse assunto aqui para a gente conversar melhor e entender que existe um equilíbrio, existe embasamento científico e não é aquele caos e aquela falta de ordem que aparece naqueles vídeos. Olá, eu sou Isabelita e eu sempre venho aqui com as minhas doses de sinceridade para ajudar vocês a construir a própria maternidade com inteligência. Hoje vamos conversar melhor sobre a criação com apego. E eu não sei se vocês aí do outro lado, que ainda não tem muita informação sobre o assunto, e tem outras pessoas que já estudaram bastante sobre o assunto e elas já entendem, né, o que é a criação com apego. Mas quem ainda não entende muito, como eu estava antes, no passado, enxerga a criação com apego como uma grande bagunça, uma falta de organização, pais sem vida, o tempo todo ali em volta das crianças, fazendo tudo para o bem-estar das crianças, e uma falta de ordem. Eu olhava aquilo e falava, eu não me enquadro na criação com apego, porque eu gosto de ordem, eu gosto de rotina, eu gosto de organização, e eu não pareço com o que eu tô vendo. Mas isso era só falta de informação. Era o que eu via em redes sociais, eu via em comentários, aquela família bem, né, uma vida bem louca, desorganizada. Aí era aquela família que falava, não, é porque a gente aplica criação com apego. Isso aí me faz lembrar, inclusive, filmes variados, que sempre tem aquela família bem alternativa, bem diferente na área. Aí eles falam, não, é que a gente aplica uma educação diferente, aí dão um nome diferente. E aí a gente tem que aceitar aquela situação ali que não parecia comigo. Então eu sempre dizia, não, criação com apego, não faço criação com apego, não me incluo nessa. Mas claro que, né, fui estudar sobre o assunto e eu sou totalmente criação com apego, a minha casa, minha família, tudo aqui é criação com apego. O que falta mesmo é informação de todos, a informação, o estudo e os embasamentos para que as casas consigam, as famílias consigam trazer o equilíbrio entre a vida dos pais, a vida dos filhos, a organização, a rotina, para que não pareça aquela grande loucura, bagunça, envolvendo tudo ali no temperamento em desenvolvimento ali da criança. E antes de começar a falar sobre o assunto, eu quero dizer que citar, né, um livro feito pelo Tiago Queiroz, que ele também tem um canal no YouTube que fala sobre isso, que é o Paizinho, vírgula. O livro dele é Abrace Seu Filho, como uma criação com afeto mudou a história de um pai. Você que quer aprofundar no assunto, entender melhor, assim como eu fiz no passado, aconselho acompanhar tudo que o Tiago Queiroz fala sobre o assunto. Ele fala de uma forma muito clara, muito fácil de se entender, fácil de se empregar na sua casa, com muita realidade, e vai ajudar muito para que a gente não se perca pelo caminho, se perca durante essa jornada que é a criação do filho. Aconselho comprar o livro e aconselho acompanhá-lo aqui nas redes sociais também. E eu vou trazer aqui a minha visão, a minha realidade, o equilíbrio. Como que eu consegui o equilíbrio na minha casa e como vocês podem conseguir aí na família de vocês também. Para que não vire uma grande bagunça, uma criança chorando, perdida, porque as crianças, elas dependem do estado, do controle dos pais, elas confiam nos pais para que eles guiem elas. Quanto mais novas, mais precisam de pais que possam ser seus guias, para que mostrem os caminhos que elas seguem, de forma que elas se sintam confiantes de que, se elas seguirem aqui o caminho do pai, nesse momento que elas não entendem, que elas são perdidas, que elas ainda estão muito novas para decidir, elas vão ter as melhores escolhas. Já é comprovado, tem várias pesquisas sobre isso, desde a época das guerras, tem muitos documentários a respeito, inclusive, que os bebês e crianças, eles desenvolvem melhor com o apego, o colo, o abraço de seus cuidadores. Eles fizeram essas pesquisas
com os bebês que ficaram órfãos de pais e mães, e o desenvolvimento deles, como eles desenvolviam em locais sem cuidador e outros com cuidadores, com colo, abraço. Tem muita pesquisa em relação a isso. A partir do momento que eles recebiam esse colo e esse abraço, o desenvolvimento, a segurança deles era muito maior, e eles conseguiam passar das fases difíceis que é o crescimento do bebê ali na primeira infância. Eles conseguem isso até os dias de hoje. Quanto mais seguro eles se sentem com seus pais, seus cuidadores, quanto mais cuidado, atenção eles recebem, melhor eles enfrentam os momentos difíceis, que são o sono noturno, né, dormir sozinho, dormir na sua cama, introdução alimentar, que é um momento inicial que a criança se sente insegura, sem medo, a hora da vacina, a hora de tomar medicação, a hora de quando fica doente. Quanto mais apego, mais atenção àquela criança, mais ela confia no seu cuidador, ela se sente bem, e esses momentos que são difíceis, são desafiadores, ficam melhores, menos difíceis, um pouquinho mais fáceis. E a partir do crescimento, quando vai ficar crianças maiores, adolescentes, enfim, só tem vantagens a partir daquela criança segura desde seu nascimento. E essa segurança, ela só acontece com a criação com apego. A criança que recebe todo o colo, todo o carinho, todo acalmar do seu choro, das suas reclamações, quando ela ainda não consegue falar, quando ela ainda não consegue se comunicar. Entenderam por aí? Consegui entrar no coraçãozinho de vocês? Se sim, por favor, já deixa uma curtida aí para saber se a gente está falando a mesma língua. E como eu sou uma pessoa assim, que eu gosto de organização, ordem, eu trouxe esse assunto e vou tentar organizar aqui em tópicos para que a gente consiga encontrar o equilíbrio, que é isso que eu queria conversar com vocês, é tentar encontrar o equilíbrio para que a gente não viva o dia inteiro, a vida inteira em torno daquele mundo ali, dia e noite. Eu acho que a forma que eu tô falando aqui, outras mães vão entender do outro lado. Criação com apego, tá, legal, mas e aí? Como é que fica o resto da minha vida? Porque se eu ficar aqui o tempo todo com meu bebê, eu não consigo mais fazer nada, não consigo... Enfim, a gente já falou sobre isso várias vezes, e quem tá aí do outro lado e que tá enfrentando isso, sabe do que eu tô falando. Então vamos organizar em tópicos, que é como eu gosto de passar para vocês, e eu acho que vocês conseguem entender melhor. Bom, primeiro ponto que a gente vai falar. Quanto mais novo o bebê for, mais colo ele vai precisar. Assim, quanto antes a gente aceitar a nossa realidade e nos reinventar em torno dela, menor é o sofrimento, menor são os traumas, as dores. A criança, quando ela é recém-nascida, ela precisa de colo quase que 24 horas por dia. E eu vou falar isso, e vocês podem acreditar, vai diminuir com o tempo. O apego, ele vai mudar, a necessidade vai mudar, vai continuar existindo, mas esse colo interminável vai diminuir. Não reclame, não é que não reclame, não sofra tanto, achando que você nunca mais vai conseguir ir ao banheiro carregando uma criança para cima. Vamos se reinventar em torno disso. Vamos se organizar, porque são meses. A partir dos próximos meses, as coisas vão mudando. Pode acreditar em mim. Então, começa a organizar a sua rotina, a sua vida, os seus exercícios, a alimentação, em torno disso. Acreditar. A criança está precisando de colo, legal. Então, quando que eu posso fazer exercício? Quando que eu posso comer, quando que eu posso tomar banho, você se organiza. Tá vendo como eu gosto de organização? Faz muita diferença na vida da mãe, gente, por favor. Se organizar é o primeiro ponto, assim que o bebê nascer, tá? Então, eu sempre coloco aqui o sling. Eu sempre falo do sling. As pessoas, elas ouvem, mas elas acham muito difícil usar e desistem. Gente, se tiver com dificuldade, entra aqui no grupo de mães, fala comigo lá, me pergunta que eu vou indicar um vídeo para vocês aprenderem. Não percam a oportunidade de usar o sling na primeira infância do seu bebê. É ótimo para você e é ótimo para ele. Você vai conseguir fazer muitas coisas com o bebê no colo. Não vai ter aquele peso na consciência de que você está largando seu bebê porque você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E vale a pena. Parece difícil, mas não é. Ouve meu conselho de amiga, por favor. Tá, aí o primeiro ponto é, a criança vai, quanto mais nova, mais próximo dos pais, dos cuidadores, ela vai precisar. Não vamos lutar contra isso. Isso é a criação com apego. Então, vamos organizar a nossa vida para essa nova realidade. Não vamos sofrer com isso.
Entendeu? Primeira parte. Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte é: faça passeios. Saia de casa, tanto com o bebê quanto sozinha. Pega uns minutinhos aí para você, e os outros com o bebê. Saia sempre de casa, não fique entre quatro paredes, vivendo aquele mundo, principalmente esses primeiros que você tá ali com o bebê no colo eternamente. Aproveite, seja criativa, vá passear, pegue um sol, reenergize o seu corpo, seus pensamentos. Você vai voltar renovada, a criança também, porque às vezes a gente fica ali, né, sufocada naquela realidade e parece uma eternidade, parece um negócio sem fim. Sair de casa vai te fazer tirar esse pensamento. Você pode ir sozinha, horários vá sozinha, outros leve o bebê, que também faz bem para ele, faz bem essa relação, e vocês dois, vocês três, vocês quatro, quem for a família, juntos fora de casa, vai fazer diferença. Seja criativa. E sempre lembrando, essa é a sua nova realidade, então vamos reorganizar a partir dela, ao invés de ficar pensando no passado, nos amigos antigos, o que você costumava fazer, que você não faz mais, onde você costumava ir, que você não vai mais. E um outro assunto também, ligando, o terceiro ponto que vai interligar esses dois primeiros você vai precisar sair sem ele, você vai precisar sair para trabalhar, resolver coisas, fazer coisas para você, para alguém, sem o bebê. Ele vai sentir, quanto mais novo, ele vai sentir, ele vai chorar, vai se sentir desconfortável. Quando você voltar, talvez o comportamento dele fique um pouco diferenciado. Mas a criação com apego é isso. É você dar atenção, apego, carinho suficiente para que ele se sinta seguro. No início, ele não vai entender que você vai voltar. Ele vai achar que você não vai voltar, mas a cada retorno, a cada volta, a cada abraço, a cada atenção, quando você voltar para casa, vai fazer ele ter aquela segurança que você está construindo com essa criação desde o início. Esses 3 pontos, eles parecem que eu estou falando mais como uma mãe sobreviver à maternidade no início, alguma coisa assim. Mas é que a criação com apego, às vezes, ela dá esse ar muito romantizado, né? De pais se dedicando 24 horas ao filho, dando carinho, com uma compartilhada, não tendo mais vida a dois, vida com outras pessoas, porque realmente um bebê, ele tem aquela necessidade. Ele estava ligado à mãe, né? E quando ele saiu, ele demora para entender que ele não faz mais parte da mãe. E se você for levar isso ao pé da letra, já que você é adepta à criação com apego, fica aquele ar de, meu Deus, estou presa em casa por meses, anos, fazendo coisas que só dependam, que só sirva para o meu filho. Então eu trouxe esses 3 pontos para trazer o equilíbrio, para que a sua criação ela não seja de altos e baixos, seja uma linha reta, não seja um dia você é muito apego, no outro você gritou, brigou, bateu no seu filho. Então, se você consegue manter esse equilíbrio, você consegue estar nessa linha, não tá naquele altos e baixos. Ou talvez, no início, os altos, as montanhazinhas dos altos e baixos sejam um pouquinho menores, não precisa ser tão divergentes. O 4º ponto é: olhe para o choro do seu bebê sempre como se fosse uma comunicação. Eu sei que tem dias que é um dia inteiro de choro, e você não faz ideia do que fazer, e aquele choro, ele te tira do seu centro, ele te tira do seu estado de equilíbrio. Mas lembre-se que aquela é a comunicação. Dê sempre apoio, dê sempre aquele olhar, um olhar de tá tudo bem, você tá aqui comigo, eu vou resolver o seu incômodo, que às vezes pode ser só uma coceira no pé, às vezes pode ser que ele esteja com calor, às vezes pode ser uma dor, né? Pode ser nada, mas também pode ser tudo. E o fato de você dar colo, dar atenção, olhar para aquele incômodo, para aquele choro, vai trazer segurança para ele, que talvez isso diminua futuramente o choro, a necessidade de expressar o que ele está sentindo naquele momento, de tanta segurança que ele está sentindo. E um ponto muito importante que vocês têm que levar para vocês, que eu levo para mim, às vezes a nossa criação vai incomodar pessoas em nossa volta, que não vão entender o que está acontecendo. Mas se desliguem desses comentários, desses julgamentos, desses olhares. Lembre-se que a gente, como eu sempre falo, né, a gente está construindo uma nova sociedade. E que a nossa criação, ela é reparadora. Toda essa dedicação que você faz ao seu bebê, à sua criança, agora ela repara você, ela repara muitos em sua volta, e isso repara uma futura sociedade. Então, às vezes parece ser cansativo,
parece dar vontade de desanimar ali, de desistir, pegue um ar, respire e recomece, porque vale a pena. Eu sou muito grata de saber que eu não tô sozinha nessa, eu não tô falando aqui sozinha, tem uma comunidade junto se formando aqui nesse canal. Tem outras pessoas que pensam pensam e estudam e tentam fazer essa diferença assim como eu. E eu queria muito conhecer vocês. A gente tem um grupo de mães que vocês podem seguir. Pode deixar um comentário aqui nesse vídeo se você gostou. Se ainda não está seguindo, pode seguir o canal. Eu sempre deixo links também de informações. Não deixe de olhar na descrição. E um beijinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo.